Muito bom dia, não só aos que estão presentes nesta sala, mas para todos aqueles que não puderam vir e que nos estão a seguir através da transmissão em direto e online. Depois de um interregno de 3 anos, conseguimos voltar a organizar mais uma semana a aprender ao longo da vida. Este encontro é o encerramento formal desta semana, que tem como uma das principais preocupações incentivar pessoas, organizações, empresas, nas suas localidades ou bairros, atividades que envolvam os elementos de uma comunidade, independentemente da sua idade, profissão, nível académico ou cultural, despertando-lhes assim a curiosidade e incentivando-lhes o gosto para saberem mais. Demos os primeiros passos, mas eles ainda são muito pequenos. Precisamos de evoluir e dar outra dimensão às atividades locais. Esta paragem de 3 anos não foi benéfica. Acreditamos que se as semanas Aprender ao longo da vida forem continuadas, preparadas com mais tempo e com apoios mais concretos, podemos criar uma outra dinâmica. Também tentámos inovar neste encontro. Numa altura em que termina hoje em Marrakech a 22ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em que representantes de cerca de 200 países discutem como atingir metas para a redução de emissão de gases para limitar o aumento da temperatura, nós vamos, neste encontro, tentar perceber como é que a educação de adultos pode proporcionar às pessoas o conhecimento, as competências e a confiança de que precisam para criar um futuro mais saudável, mais equilibrado e mais justo. Neste encontro, para além de ficarmos a saber quais foram as entidades premiadas, vamos também dar voz a alguns dos projetos que concorreram. É importante dar visibilidade ao trabalho que muitas pessoas e instituições vão fazendo por este país. Por fim, os agradecimentos. Começo pela Fundação Carlos Gulbenkian, porque sem o seu apoio não podíamos desfrutar das condições em que está a decorrer este encontro. Aos nossos parceiros desta semana Aprender ao longo da vida, a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Fundação Inatel, o Plano Nacional de Leitura, a Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos e a Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, muito obrigado. Só uma pequena parte, antes de começar aqui a intervenção, telefonei para o professor José Manuel Alho, da Fundação Inatel, que está um bocadinho paralisado no trânsito, mas que vai chegar em breve. Desejamos que estas parcerias se possam manter e, desta forma, continuar a desenvolver o trabalho que se reiniciou este ano e para que, em 2017, seja possível ter uma semana a aprender ao longo da vida mais dinâmica e mais eficaz. Por fim, alguns agradecimentos pessoais. Em particular, ao Gabinete de Comunicação e Imagem da ANCAP, a 2 elementos desse gabinete, a Adora Santos e a Silva Mendes, que foram incansáveis. Aos alunos da Escola Profissional Profitecla, que nos estão a apoiar neste encontro e que estão, quer na recepção, quer aqui no auditório, a dar apoio ao evento. Em termos da associação, quero agradecer ao Luís Carlos dos Gráficos Alapa e ao Paulo Figueiredo pela sua disponibilidade em colaborar. E um agradecimento final para uma pessoa que não pode estar aqui presente por razões de saúde, mas que foi sempre um apoio e de suporte à Direito de Aprender. Para a Ana Canelas, os votos de uma rápida recuperação. Muito obrigado. Desculpe. Vamos dar só um pequenos momentos de palavra às pessoas e às organizações que estão neste momento na mesa. E começo pelo Armando Loureiro, da Associação, que eu tenho sempre dificuldade em dizer os nomes das vossas associações, da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, a APEFA. Bom dia a todos. Obrigado, antes de mais, pelo convite à Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos. É realmente com gosto e com muita alegria que conseguimos reunir em torno, digamos, de um desígnio comum muita gente
e muita outra gente que se encontra online, conforme referiu. A educação e formação de adultos em Portugal, após um período profundo de abandono e desinvestimento político nos últimos anos, parece viver hoje um momento de estranha expectativa e de múltiplas iniciativas da sociedade civil que importava não defraudar pelo respeito das pessoas, dos seus direitos fundamentais de acesso à educação e à formação ao longo da vida e, sobretudo, pela descredibilização que uma nova aventura pode lacerar profundamente a educação de adultos no futuro. Temos, por isso, de ser muito exigentes no caminho a seguir. A educação e a formação de adultos têm de ser assumida por todos os atores, territoriais, institucionais, políticos, religiosos, parceiros sociais, empresas, autarquias, movimentos associativos e cívicos, como desígnio e ao serviço das pessoas, das comunidades e, consequentemente, da economia. Deve constituir-se como desafio social alargado, assumir uma base multidimensional, holística e não confinar-se, quase que exclusivamente, a uma visão funcionalista, vocacionalista e de pura empregabilidade, mas com um forte pendor solidário e intercultural, panótico, atento a fluxos migratórios, às debilidades sociais, à demografia, ao território. A educação e a formação de adultos têm de estar ao serviço de todas as pessoas, independentemente da cor grisalha ou não dos seus cabelos, em todos os seus lugares, ao encontro das suas expectativas, dos seus focos de interesse, atender à especificidade dos seus contextos e geografias, com adequada e justa discriminação positiva dos territórios mais vulneráveis e de baixa densidade, e integrar, com perfeita naturalidade e coerência, o sistema educativo e formativo português, com a abertura e a ajustada flexibilidade para corresponder à crescente complexidade e desafios dos dias de hoje. Para tal, precisamos de proporcionar mais espaços colaborativos, construtivos, de reflexão conjunta, de indagação, de promoção de caminhos, tal como o encontro de hoje, e em boa hora promovido pela Associação Direito a Aprender, e que a APEFA, na sua qualidade de parceira saúde, e reconhece o trabalho que tem desenvolvido em prol da educação de adultos, e de muitos outros encontros que se realizam no país real. Importa, por isso, pois, promover ambientes propícios de aprendizagem e que sejam criadas as condições para, racionalmente, se exigir dos responsáveis políticos a assunção de políticas públicas de educação de adultos coerentes, dissuasoras de inconstâncias, de intermitências e sinuosidades, tão permanentemente presentes durante este período democrático que só acentua o descrédito, a desvalorização social e torna a educação de adultos no mero e diminuído apêndice do sistema educativo português e, de quando em vez, num instrumento e de arremesso político-partidário e de interesses e lógicas incompreensíveis. Nesse sentido, a APEFA mostra-se completamente disponível para esses desafios e estará sempre ao lado da educação de adultos no seu vasto trabalho que tem pela frente. Muito obrigado. Vai falar a seguir Alberto Melo, da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, a APSEP. Muito bom dia. Uma breve saudação, mas calorosa, a todos os colegas da mesa, a todos os presentes e um abraço de felicitações ao Rui Seguro e à Associação Direito de Aprender pela persistência que têm demonstrado ao longo dos anos na defesa da educação de adultos em Portugal. Efetivamente, há muitos anos que o Rui Seguro tem sido um expoente nesta campanha à escala nacional pela promoção da educação para todos, em todos os momentos da vida e em todos os espaços da sociedade. Tal é, efetivamente, o âmbito e o grande objetivo da educação permanente, em geral, e da educação de adultos em particular. O seu trabalho, por exemplo, na revista Saber Mais, em seguida na revista Aprender ao Longo da Vida, no site da Associação Direito de Aprender,
são marcos importantes e são pilares, digamos, da educação de adultos e da sua divulgação no nosso país. E também na tentativa que tem feito, há muitos anos para cá, de certo modo, emular o que se passa em muitos países da Europa e no resto do mundo, que são as celebrações anuais de uma semana dedicada ao aprendente adulto, dedicada a tudo o que se faz na área da educação para adultos e com adultos. Essas semanas existem em muitos países em que já estão, de certo modo, estabilizadas e todos os anos há festivais, atividades de rua e de sala em muitos pontos desses países e que são efetivamente veiculadas pelos meios da comunicação social e se tornaram um elemento muito importante de motivação e mobilização de atores e de públicos para a educação de adultos. Em Portugal é uma tentativa que ele tem feito e, de certo modo, ao sabor das circunstâncias, até políticas, institucionais, e por isso não temos tido, infelizmente, a continuidade que o tema merece em Portugal. Com esta celebração, este ano, espero que se possa retomar e continuar, portanto, esta série de eventos pelos anos futuros e que haja uma consciência da necessidade e da importância de se fazer este tipo de celebração do saber, este tipo de festival do conhecimento e das aprendizagens e que isso tenha lugar no nosso país e seja sentido e compreendido por todos. Felizmente, o ano de 2016 tem sido um ano, de certo modo, feliz para a educação de adultos em Portugal. Gostava de referir, além do momento que estamos a viver esta semana, o Encontro Nacional de Educação Permanente, que teve lugar no Pavilhão do Conhecimento em finais de abril, dedicado ao tema do saber para transformar a educação permanente em tempo de mudança, que reuniu cerca de 400 pessoas no Pavilhão do Conhecimento. E também o lançamento do programa Qualifica, os Centros Qualifica, creio que são indícios de que algo vai mudar e mudar para melhor. E assim o espero, otimista que sou. Espero que tenham todos um dia bastante positivo de encontros e também de debates e de expressões de opinião e que possamos sair daqui com mais otimismo em relação ao futuro da educação de adultos em Portugal. Obrigado. Muito bom dia. Em nome do Plano Nacional de Leitura, queria apenas dizer algumas palavras, saudar em particular a organização deste encontro. Em primeiro lugar, peço desculpa porque, como hão de reparar pela minha voz, estou com uma constipação, mas não quis deixar de estar presente porque atribuímos no Plano Nacional de Leitura muita importância à educação de adultos. Temos vários projetos, o projeto já antigo, que é o Adultos a Ler Mais, e um mais recente, que é o projeto Ler Mais Jovem, que está posto em prática em diversos agrupamentos de ensino e escolas que permitem práticas intergeracionais dos jovens com os mais velhos. E, saudando cada uma das organizações aqui presentes, os próprios organizadores e os participantes, deixaria 2 ou 3 ideias que, no fundo, são aquelas que nos ligam também a isto. Em primeiro lugar, mas evidentemente do ponto de vista do livro e da leitura, como é lógico. Em primeiro lugar, a importância que o livro tem para essa aprendizagem ao longo da vida. O livro no seu suporte tradicional em papel, mas o livro também noutros suportes, em suportes digitais como hoje temos à nossa disposição, precisamente para um contacto permanente, contínuo, constante, de todas as gerações, mais velhas, intermédias e mais novas, com a prática da leitura. É através da leitura, nos seus diversos suportes, que nós podemos aprender. E essa aprendizagem nunca acaba, é infinita, como sabemos. Depois, a ideia de facto, que estas práticas intergeracionais
não sejam limitadas ao espaço escolar e possam abrir-se à comunidade. Isto é muito importante que nas várias localidades, as várias associações, as universidades sénior, os centros de qualificação, agora denominados Qualifica, enfim, os vários organizações, sejam do Estado, sejam privados ou de fundações, estamos aqui numa fundação, também uma palavra para a Fundação Carlos de Gulbenkian, que se ocupam destas matérias, terem a capacidade de permitir essa espécie de porosidade entre aquilo que é institucional e organizado e aquilo que é informal e provém da sociedade civil. É muito importante mantermos esta noção, porque o livro e a leitura, para que o livro e a leitura não fiquem confinados ao espaço escolar ou ao espaço institucional. Isto é muito importante e eu sublinho muito. Para serem também o lugar da aprendizagem que seja um lugar lúdico e um lugar de prazer. É muito importante sublinhar este ponto. Finalmente, queria deixar um exemplo. Está cá o Dr. João Jaime, diretor da Escola Secundária de Camões, em Lisboa, e ainda ontem, há algumas horas, estivemos numa homenagem ao Mário Dionísio, que foi feita precisamente no Camões, no Liceu Camões, em que assistimos a depoimentos de pessoas de diversas idades, antigos alunos, professores, pessoas com 80, 90 anos, jovens de 15 anos, 14, a declamarem poemas, e todos esses, digamos, intervenientes na sessão, numa interação e numa harmonia que, para mim, constituem exemplo do que é precisamente essa prática intergeracional. Do ponto de vista da leitura, julgo que o mais importante é deixarmos esse testemunho. Um testemunho vivo, vibrante, direto, que é o nosso aqui, que estamos vivos, aqui, uns com os outros, ou um testemunho, que é um testemunho diferido, que é o dos livros. Os autores dos livros já não estão vivos, sabemos, a grande maioria, mas os livros ainda estão entre nós, como dizia o Padre António Vieira, são mortos que vivem, estão vivos, estão ali. Desde que nós os abrimos, eles estão vivos. Muito obrigado a todos e um excelente encontro para todos. Como verificaram, o trânsito já deixou chegar o Dr. José Manuel Alho, da Fundação Inatel, e eu quero agradecer-lhe publicamente o envolvimento que ele teve nesta semana, aprender ao longo da vida, e também do Inatel, com os seus grupos desportivos e culturais, que deram o primeiro passo para participarem em atividades locais. E o que aconteceu em terras como Mugens, que eu desconhecia profundamente que existisse, mas foi bom ver que por esse país fora, pelo menos, deram-se os primeiros passos para se concretizarem essas atividades locais. Muito obrigado. E dou, por final, a palavra ao professor Gonçalves Chufre, da ANCAP, para... Antes de mais nada, bom dia a todos, muito rapidamente, porque é importante começarmos a refletir e a trabalhar no programa inovador que este encontro promoveu no final desta semana, mas deixar só aqui uma outra nota muito curta. A ANCAP associou-se logo desde o início a esta iniciativa, ajudando ou procurando ajudar que aquilo que foi um trabalho de continuidade que foi interrompido possa retomar e deixar esta palavra de incentivo e de agradecimento ao Rui Seguro pelo esforço de organizar toda a semana e que naturalmente pode e irá continuar a contar com o apoio da agência naquilo que nos for possível. Mas também todas as outras associações aqui presentes aqui na mesa e também as duas instituições, mas em particular para as outras associações que pensam e refletem sobre a educação de adultos, temos vindo a colaborar e vamos continuar a colaborar e podem também, naturalmente, contar connosco. O que eu gostaria aqui de partilhar convosco numa ou noutra ideia muito simples e muito rápida é que neste momento temos todos a consciência de que vivemos um enquadramento político favorável à educação de adultos. No entanto, não podemos deixar de ter a consciência de que o país não passou de uma situação de extrema dificuldade em termos financeiros para uma situação confortável em termos financeiros. E tudo o que quisermos fazer necessita de recursos. E esses recursos temos que ter a capacidade, a imaginação para os encontrar, para ultrapassar os problemas que existem, que vão continuar a existir e que continuam a ser muito profundos.
No entanto, o facto de termos um enquadramento, o facto de termos uma visão política, dá-nos condições para procurarmos essa imaginação e essa capacidade de ultrapassar as dificuldades. Eu acho que a educação de adultos está num momento importante do ponto de vista do seu posicionamento. E das duas, uma, ou conseguimos ter iniciativas e concretizações da sistematização da educação de adultos no nosso sistema de educação e formação, ou não vamos voltar a ter muito mais oportunidades para continuar a desenvolver aquilo que no passado já foi e que gostaríamos muito que fosse agora no presente. É importante que a educação de adultos seja apropriada formalmente pelo nosso sistema nas suas múltiplas dimensões. Para isso, acho que estes encontros e estas reflexões são importantes, esta mobilização de todo um conjunto de associações, de entidades e de organizações locais, como a Semana promoveu, são fundamentais. Agora é preciso que quem tenha o poder de decisão nos vários níveis, seja no poder central, seja no poder local, se aproprie claramente de que a educação de adultos é fundamental, é importante e tem que estar no centro das preocupações, ao mesmo nível com que estão todos os outros níveis de educação do nosso sistema. Neste sentido, e porque agora fala-se muito dos centros Qualifica e fala-se muito do programa Qualifica, e temos todos muito a ideia de que o que vimos a fazer ao longo dos anos é mudar os nomes às coisas e que pouco se avança, eu gostava aqui de vos dar a nota de que nesta reflexão que está a ser feita e nesta procura de soluções e iniciativas que levem a uma sistematização da educação de adultos, há um pequeno detalhe que eu acho que mostra já a diferença. Não sei se vocês têm ou não presente, está neste momento em consulta pública a alteração ao decreto de lei que cria e regula o Sistema Nacional de Qualificações, criado em 2007. É um instrumento fundamental do nosso sistema educativo e formativo, que nos coloca muito à frente de muitos países parceiros da União Europeia em termos de instrumentos e em termos de capacidade de intervenção. Esta alteração, que é uma alteração pontual, não é nada de fundo que lá está, tem, no entanto, um pormenor que eu considero muito importante. Vamos criar na estrutura do nosso Sistema Nacional de Qualificações, aquilo que se vai chamar os Centros Especializados em Qualificação de Adultos. Este detalhe, porque não são novos, estamos a falar dos Centros Qualifica no momento, o detalhe está de que no sistema vão ficar, como estrutura, centros especializados em qualificação de adultos, que agora, no âmbito de um programa político, com metas políticas, com prazo político, de até 2020 atingir determinado tipo de resultados em termos de qualificação, revestem-se da denominação Centros Qualifica. No futuro podem-se voltar a chamar Centros Novas Oportunidades, podem-se voltar a chamar outros centros quaisquer, num programa político que se entenda lançar. O objetivo é que os programas políticos, quando depois são questionados, não ponham em causa a estrutura que ajudou a levantar os programas políticos. Não se passa isso noutros níveis da educação. Nós temos programas políticos para os vários níveis da educação, mas ninguém põe em causa a escola, ninguém põe em causa as intervenções que regularmente são operacionalizadas. O objetivo desta alteração é termos de uma vez e de forma definitiva centros especializados em qualificação de adultos no nosso edifício sistémico. A partir daí, trabalhar com eles em programas políticos e de intervenção que ajudem a encontrar respostas de qualificação para a nossa população e, em particular, para os nossos adultos. Este detalhe eu gosto de realçar porque vem nesta lógica de procurar garantir de que vamos construir um caminho em termos de educação de adultos que leve a que ele não seja constantemente colocado em causa e estejamos ao sabor de determinadas visões que em determinado momento aposta mais ou menos na educação de adultos. Neste sentido, este relançar desta semana da aprendizagem ao longo da vida é importante e estamos já predispostos a ajudar em 2017 a fazer a próxima com mais envolvimento, com mais impacto e aí já com outras condições, porque a agência tem estado muito envolvida agora em todas estas readaptações e reestruturações e, portanto, deu aqui o apoio que conseguia dar, mas gostaríamos de dar ainda mais e gostaríamos de continuar a contar convosco,
porque não tenham dúvidas, podem continuar a contar connosco. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.